amigos, amigas, irmãos em Cristo. Que o Senhor nos abençoe, nos envolva na sua proteção, na sua paz, na sua luz, no seu amor. Que assim seja. Amém. Meus irmãos, a vida em outros mundos, desde que a astronomia comprovou que a Terra é um planeta a girar em órbita cativa ao Sol, solidariamente com outros planetas, o homem fez essa pergunta: há vida em outros mundos? Essa pergunta muito mais passou a ser repetida quando ficou provado a quantidade de sóis e planetas é incontável, incomensurável. Então, como é de fato a vida em outros mundos? Eu não estou nem cogitando como uma hipótese, como seria. Não, como é? Porque existe sim vida em outros mundos. E a gente vai ver isso agora. Bem, quando a gente questiona como será realmente de fato a vida em outros mundos, não há um único homem, um único ser humano que possa afirmar e comprovar a respeito de como é a vida em outros mundos. Só conjecturar, devanear, sonhar como seria essa vida. Contudo, os espíritos mais evoluídos os que estão aqui na Terra, e nós tivemos essa dádiva, recebemos as informações por meio do nosso querido codificador Allan Kardec, que reuniu essas informações mediúnicas para termos uma noção de como é a vida em outro mundo, em outros mundos. Nós podemos verificar no Livro dos Espíritos, das questões 55 a 59, que trata da pluralidade dos mundos. Os Espíritos, quando Kardec pergunta se há vida, e como é essa vida em outros mundos, os Espíritos falam, claro que sim, há vida em todos os globos que se movem no espaço. Deus povoou de seres vivos os mundos, e pensar o contrário será duvidar da sabedoria divina. Porque o Criador faria coisas, ou seja, mundos, astros, satélites. Então, por que Deus faria essas coisas para serem inúteis? Não tem lógica. A constituição física dos habitantes de outros mundos, na verdade, inclusive com o nosso, difere de mundo para mundo. Embora a forma corpórea em todos os mundos seja a mesma da do homem terrestre, com menor ou maior embelezamento e perfeição, segundo a condição moral dos habitantes. Os mundos mais afastados do Sol têm outras fontes de luz e de calor, adequados à constituição dos respectivos habitantes. Muitos mundos têm fontes próprias, tais como a eletricidade, entretanto, com outros empregos sem a nossa compreensão atual terrena. Então, as fontes são semelhantes, mas com outros empregos, e quando a gente fala em energia, a gente fala em uma infinidade de fluidos. Ainda nas questões de O Livro dos Espíritos, 172 a 178, quando Kardec ele vem investigar a encarnação em diferentes mundos, como seria a encarnação do espírito nesses mundos tão diferentes, os espíritos elucidam alguns pontos que vale destacar. A existência corporal aqui na Terra é das mais grosseiras e das mais distantes da perfeição.
Podemos ter diversas existências físicas aqui na Terra. Nós reencarnamos várias vezes aqui na Terra, né? Bem como também em outros mundos. O início dessas existências não terá sido aqui, como também provavelmente o término não será aqui. Nós estamos constantemente em evolução. Há uma imensa gradação de valores morais dos habitantes aqui no orbe terrestre, que dirá mundos afora. A multiplicidade de reencarnações que temos aqui na Terra proporciona uma enorme gama de aprendizados ao espírito. O conhecimento de detalhes físicos e morais sobre os habitantes de outros mundos, se fosse revelado pelos espíritos tanto à época de Kardec, como inclusive por espíritos de escola que hoje nos trazem revelações mais atualizadas e em conformidade com o nosso grau evolutivo, a nossa abertura mental, há de ter muita cautela para termos contato com essas revelações. Daí o cuidado enorme de Kardec, à época da codificação, ele não abordou com profundidade como seria a vida em outros mundos. É interessante que ele vai trazer algumas situações na coletânea das revistas espíritas que ele escrevia anualmente. Nós, inclusive, podemos perceber que essa cautela do mundo espiritual, porque não é todo dia que nós recebemos informações de outros mundos. O que eu falo é de realmente de espíritos que estão reencarnando em outros mundos. Porque quando a gente fala no mundo espiritual, de alguma forma a gente está se referindo ao mundo na erraticidade. Então, aquele momento em que entre uma encarnação e outra eu estou no mundo incorpóreo. Pois bem, nos mundos superiores à Terra, o planeta em que nós vivemos, a infância é mais curta e a duração da existência é bem mais longa, já que os corpos são bem mais sutis e têm menos fatores para miná-los. Então, raramente se adoece. A composição, a conformidade, né, do corpo já não tem as fragilidades que nós apresentamos com os corpos de um mundo onde estamos vivendo de provas e expiações. Então, o perispírito, os espíritos nos revelam que o nosso corpo espiritual ele é formado de matéria específica de cada mundo, sendo que estamos ali evoluindo, sendo que os espíritos puros eles têm envoltórios extremamente etéreos. Então, o espírito que está vivendo aqui na Terra, a composição do perispírito dele é em função dos elementos do orbe terrestre, né? Então estamos falando aí do corpo espiritual, nós chamamos de perispírito, que é, como dizia Kardec, para nós é um corpo semimaterial, porque não tem como a gente entender que a matéria esteja num estado tão fluídico, tão sutilizado, que a gente não enxerga com os sentidos que temos no corpo, né? No corpo físico. Então, Kardec ele usou o termo semimaterial, mas na verdade o perispírito ele é composto de matéria, uma matéria muito sutil que nós não conseguimos perceber quando o espírito não tem um corpo denso, um corpo físico, um corpo material na composição densa que nós costumamos aqui reencarnar e ter, né? O corpo carnal que a gente chama, né? Então, meus irmãos, quanto mais a gente evolui, mais sutil vai ficando essa matéria. Então, os espíritos puros, eles têm
o perispírito deles, composto de matéria extremamente eterizada. Acreditar que só espíritos que estão aqui no planeta Terra, que existem, seria realmente duvidar da sabedoria divina, como se Deus tivesse feito algo inútil. Então, não. Tudo que Deus faz tem importância, tem função e está vivo. Porque a criação divina, ela está em constante evolução. Essa mutação que a gente observa na criação de Deus é resultado da evolução de tudo que Deus cria. Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versos, acho que de 1 a 3, inclusive Kardec ele vem trazer para o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, se eu não me engano, há muitas moradas na casa do meu pai, esse trecho do Evangelho de João, que diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do meu pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. Jesus estava nos ensinando o princípio da pluralidade dos mundos habitados. Onde seria então essa casa do meu pai? A gente muitas vezes vê essas metáforas de Jesus e quer trazer ao pé da letra. Mas Jesus aí nesse momento ele está se referindo a todo o universo, a toda a criação divina. A casa do Pai é esse universo que vivemos. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles estão ali evoluindo, encarnando, moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Aqui, por exemplo, na nossa galáxia, a Via Láctea, existem mais ou menos 40 bilhões de estrelas, sendo que uma dessas 40 bilhões de estrelas é o nosso querido Sol. O Sol, uma estrelinha de quinta grandeza. Quando a gente observa os astros que fazem parte da galáxia, da Via Láctea, a gente vê o quanto que o Sol é algo assim, parece ser insignificante. Para nós não, o Sol é tudo, nosso sistema solar. Ele não existiria sem o nosso Sol. Os astrônomos, eles já verificaram que o universo está se expandindo cada vez mais. E então, com essa expansão do universo, vão ocorrendo a formação de novas galáxias. Então, calcula-se hoje em mais ou menos cerca de 100 milhões o número das galáxias que já podem ser vistas através de grandes equipamentos como o telescópio Hubble, da ESA, da NASA, uma parceria que fizeram entre a NASA nos Estados Unidos e a ESA na Europa. E ele consegue trazer para nós uma infinidade de imagens belíssimas a respeito de orbes fora, inclusive, da nossa galáxia. Fotos de galáxias, fotos de nebulosas. Não é, portanto, temerário afirmar que a vida inteligente não é exclusivo patrimônio aqui da nossa pequenez terrena, né? Aqui na Terra, não. Certamente temos, sim, vida em vários orbes terrestres, em vários mundos. E
assim como aqui na Terra, quando nós vamos transitar pela Terra, a gente percebe que os lugares têm evolução diferentes. A gente chega num povoado e vê aquelas pessoas assim bem matutas, que a gente não entende nem como elas estão se comunicando, ou seja, povoado mais atrasado, como a gente vai encontrar grandes metrópoles com altas tecnologias avançadas, isso apenas no nosso planeta. Claro que quando a gente leva essa visão lá para fora, para o mundo, a gente vai ver que também existem diferentes categorias dos mundos que são habitados pelos espíritos. Quando nós examinamos o capítulo 3 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, nós encontramos várias mensagens de Santo Agostinho, e ele diz que do ensino dados pelos espíritos resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos habitados, quanto ao seu grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. De um modo geral, então, os mundos poderiam ser classificados em mundos superiores e mundos inferiores. Uma classificação que não seria tão absoluta assim, né? E além de mundos superiores e mundos inferiores, claro, nós teríamos os mundos intermediários. Então, de um modo geral, a gente pode entender essa classificação muito simples. Por exemplo, nos mundos inferiores, a existência é ainda bem material, é toda, na verdade, material. Reinam soberanas as paixões, os vícios, né? Sendo quase nula a vida moral. É difícil que a gente entenda essa classificação, no sentido de que nós já passamos por ela e ela está num passado muito distante. Porque à medida que o espírito ele vai se desenvolvendo, vai diminuindo a influência da matéria. De tal maneira que nos mundos mais adiantados, a vida é, por assim dizer, basicamente toda espiritual. Então, isso seria os mundos mais inferiores, né? Esse cheio de paixões, muito apego à matéria, sem ter uma noção de uma vida moral. A gente pode observar que já nos mundos intermediários a gente vai ter um misto de bem, mal, predominando um sobre o outro em algum momento, segundo o grau de adiantamento do espírito. Então, de acordo com o grau, o espírito já vai estar fazendo menos mal e já está desenvolvendo bem. Então, para entendermos melhor como seriam, né, no caso, as categorias dos mundos, as diferentes categorias dos mundos habitados, o nosso querido codificador Allan Kardec, ele traz na codificação, tanto no Evangelho segundo o Espiritismo como no Livro dos Espíritos, a classificação de mundos primitivos, né? Mundos de provas e expiações, mundos de regeneração, mundos ditosos ou felizes e os mundos celestes ou divinos. Os mundos primitivos seriam aqueles mundos que são destinados às primeiras encarnações dos espíritos. Quando nós estamos estagiando na evolução como princípio inteligente, que a gente passa pelo reino material, ou reino mineral, o reino vegetal, o reino animal, até quando a gente começa agora a reencarnar, né? Até as nossas primeiras encarnações, até ou seja, um corpo carnal, um corpo mais denso na matéria, a gente começa as nossas primeiras encarnações em mundos primitivos. A Terra já foi um mundo primitivo. Lembremos que a Terra tem
cerca de 4,5 bilhões de anos de existência. 4,5 bilhões de anos. Quando a gente começa a falar dessas grandezas, a gente estuda a evolução dos mundos, da matéria, a gente fica meio perdido em relação a mensurar, né, a dimensão, tempo, porque a gente fala de grandezas que extrapolam o nosso entendimento. Então, nos mundos primitivos, são mundos onde nós começamos as primeiras encarnações do espírito, né? No reino nominal. E, de certa forma, isso ocorre de modo muito rudimentar. E aí nós vamos encontrar uns seres que têm a forma humana, mas não tem nenhuma beleza. Os corpos são muito grosseiros, agem muito mais por instintos e pela força, né? A gente podia dizer que a lei, na verdade, é movida pelos instintos e pela força. Então, passam a vida, né, buscando conquistar a sobrevivência, os alimentos, a caça, também as descobertas em relação ao que a natureza pode oferecer àquele ser para que ele sobreviva. E aí ele vai evoluindo até que já pode começar a reencarnar, a ter suas encarnações no mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações ainda é um mundo inferior. É a nossa querida Terra, onde os espíritos eles encarnam a fim de prosseguir seu estágio evolutivo, passando a maioria das provas nesse mundo de expiações e provas. É um mundo que sempre está testando o espírito, a capacidade de entendimento. E conforme a necessidade, ele vai passando por expiações, ou seja, ele vai tendo a oportunidade de resgatar débitos do passado, mas não só como um mero resgate, como se estivesse pagando uma dívida, não. É incorporar o aprendizado de uma lição que não foi aproveitada no passado. Assim eles vão se despojando, os espíritos eles vão se despojando das imperfeições. Depois nós temos os mundos de regeneração. Fala-se atualmente, né, depois do lançamento inclusive do nosso querido espírito Manuel Filomeno de Miranda, pela psicografia de Divaldo Franco, rumo ao mundo de regeneração, que conta inclusive esse momento muito recente e ainda que estamos vivendo, que é a pandemia, a repercussão e como isso é visto diante da transição planetária que a gente está. A transição é justamente a passagem do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, que não se dá não se dá de uma hora para outra. Essa transição ela vai ocorrendo que quando a gente se der conta, já estaremos vivenciando as nossas experiências, reencarnando num mundo de regeneração. Mas nesse período, o período de transição do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, há um espaço de tempo enorme em que nós estamos reencarnando e aprendendo, vivenciando, nos aperfeiçoando para galgarmos esse patamar de mundo de regeneração. Por que eu estou salientando isso? As pessoas viram assim, já me questionaram várias vezes e aí continuam me questionando: Karina, esse mundo de regeneração, a gente vai alcançar realmente esse mundo de regeneração? Porque parece que as coisas estão piores do que antes. Mas eu costumo dizer que a transição é justamente quando você tem, por exemplo, você mora num imóvel e você quer melhorar aquele imóvel,
você quer fazer boas melhorias internas, uma reforma, então você vai fazer poeira, você vai quebrar, você vai ter barulho, vai ter dor de cabeça naquele momento, mas depois, quando você vir que o resultado ficou maravilhoso, valeu a pena passar por aquele momento de turbulência, de transição, que é o que está acontecendo conosco. Então, nós temos, recapitulando, o mundo primitivo, o mundo de provas e expiações, o mundo de regeneração, que no mundo de regeneração a gente já vai vislumbrar a felicidade. E não momentos felizes como a gente tem no mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações, a gente dá muito valor aos momentos felizes, porque eles são raros e pontuais, no sentido de, sim, naquele momento, termos a sensação de uma plenitude de felicidade. Então, nós temos os momentos de felicidade, os momentos felizes, pontuais. Então, a gente vai se lembrar quando a gente casou, quando teve o primeiro amor, quando a gente passou no vestibular, quando a gente já entrou na faculdade, ou seja, as nossas conquistas, as nossas felicidades, quando aquela pessoa que a gente muito amava conseguiu finalmente estar ao nosso lado, mais próximo de nós. Então, momentos na vida que atiçam as nossas emoções e no mais íntimo nos desperta para uma sensação de bem-estar, que é o que a gente pode chamar de felicidade. Mas já no mundo de regeneração, a gente vislumbra a felicidade não como o mundo de provas e expiações. A felicidade é um estado que tem uma prevalência maior do que o sofrimento. Entretanto, os espíritos ainda terão que suportar provas, mas não com as angústias que nós temos no planeta de prova e expiações. Então não serão provas tão sofridas, tão dolorosas. Já são o mundo de regeneração também, ele é conhecido como um mundo em que o espírito ele consegue descansar das reencarnações dolorosas que ele passou no mundo de provas e expiações. Eu acho interessante esse termo de descansar, porque o espírito ele não descansa nunca, ele está constantemente trabalhando, evoluindo em alguma atividade. Mas seria como se dissesse assim, já é um mundo em que o espírito ele consegue respirar, ele tem um bem-estar maior do que o mundo de prova e expiações. Temos também, depois do mundo de regeneração, um mundo mais evoluído que são os mundos ditosos ou felizes. Aí sim, certamente o bem já prevalece sobre o mal. O bem sobrepuja o mal. Nós vamos encontrar os espíritos, os bons espíritos, quando a gente examina essas categorias de mundo, a gente faz um paralelo também com a evolução do espírito. Além desses mundos ditosos ou felizes, onde o bem sobrepuja o mal, nós temos finalmente os mundos celestes ou divinos, que são conhecidos como habitação de espíritos depurados, espíritos puros, onde reina exclusivamente o bem. Acima desses mundos deve haver outras categorias, mundos mais elevados, só que isso foge à nossa compreensão. Os espíritos trouxeram essas informações em que Kardec categorizou didaticamente para a gente ter um entendimento melhor da evolução desses mundos, mas certamente existem outras categorias, mas aí já envolvem categorias espirituais acima do nosso próprio Cristo. E, por enquanto, os espíritos nos revelaram que até o momento o espírito mais evoluído que nós tivemos aqui na Terra, conosco,
foi o nosso querido Mestre Jesus. Então seria muita pretensão nossa querer entender a evolução acima dos Cristos. Fiquemos por aqui. Uma observação que eu faço é que esses mundos, quando a gente fala em evolução, dessas categorias dos mundos, a gente tem que lembrar que os mundos estão povoados por nós espíritos. Então, quando a gente fala que a Terra atualmente, que é uma categoria de mundo de provas e expiações, ela está evoluindo para alcançar um mundo de regeneração, isso quer dizer que os espíritos que estão fazendo parte, reencarnando, estão na psicosfera daquele orbe, que é a nossa querida Terra, né? A Mãe Gaia, é que os espíritos ali também estão evoluindo ao ponto de alavancarem o progresso daquele mundo para a categoria de mundo de regeneração. E só para não deixar de citar, como eu falei, eu pincelei os mundos transitórios, né? Que algumas pessoas me perguntam, isso é uma categoria, Karina? Bem, a gente fala algumas vezes em algumas literaturas, nós vamos encontrar mundos transitórios. São mundos que servem de estações ou ponto de repouso, como eu falei agora há pouco, aos espíritos que estão que são errantes, ou seja, que estão entre uma encarnação e outra, pairando naquele mundo. Então são mundos particularmente destinados aos seres errantes, aos espíritos que estão entre uma encarnação e outra. Mundos que podem servir de habitação temporária, como se fossem assim espécies de acampamentos. A gente vai encontrar nas esferas espirituais as cidades espirituais, né, que são as conhecidas colônias, entre tantas outras, às vezes postos que fazem parte, que estão, têm algum vínculo com alguma colônia, mas não estão necessariamente dentro da mesma zona daquela colônia. Então, meus irmãos, essas categorias, para a gente avançar de uma para outra, a gente precisa necessariamente entender como é essa progressão dos mundos, como é que progride de um mundo para o outro. O progresso, ele é uma lei da natureza. Quando a gente estuda na parte terceira de O Livro dos Espíritos as leis morais, na questão 614, Kardec vai perguntar aos espíritos que é a lei natural, que é a lei divina, a lei de Deus. E os espíritos, eles dizem que é a única e verdadeira lei que o homem deve seguir, porque se ele não se submete a ela, quando ele se afasta, ele sofre. Então o sofrimento, o nosso sofrimento, o sofrimento do espírito é em função do nosso afastamento das leis de Deus, das leis divinas. E essas leis são classificadas em leis físicas e leis morais. Nós temos essa classificação no Livro dos Espíritos. As leis físicas estão impostas na natureza, a gente vai encontrar, né, a lei da gravidade, ação e reação, dentre tantas outras. Mas e a lei moral? O progresso inclusive, é uma das leis morais. E nós observamos que os mundos, eles evoluem em conformidade com os espíritos que fazem parte desses mundos, e a evolução do espírito são duas vertentes: a vertente do intelecto e a vertente da moral. Ou seja, o espírito, ele desenvolve em inteligência e desenvolve também em virtudes.
Então, na lei do progresso, todos os seres da criação, animados e inanimados, eles são submetidos pela vontade de Deus, né, a sempre estarem ali evoluindo. Porque Deus quer que tudo se engrandeça e prospere sempre. Quando a gente analisa no Livro dos Espíritos a repercussão da lei do progresso para o espírito, a gente vê que a própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar pela transformação a um estado mais perfeito, um estado mais perfeito das coisas, visto que tudo morre para renascer e nada sofre o simples aniquilamento, né? O fim. Não, tudo tem um recomeço. Os espíritos, eles encarnam um mundo, em um mundo, não se acham a ele presos indefinidamente. Os espíritos, eles podem transitar, né, de um mundo para o outro dentro daquela faixa evolutiva. Então, eles não estão presos em um mundo indefinidamente. Se ele atinge um grau evolutivo que já permite ser recambiado para outro mundo, ele é direcionado para outro mundo. Então, as fases as fases do nosso progresso espiritual se dá em vários mundos, até que nós atinjamos a perfeição. Então, quando em um mundo os espíritos alcançam um grau de adiantamento que esse mundo já comporta, passam então para um mundo mais adiantado e vão assim evoluindo na direção de Deus, assim por diante, até que um dia cheguem ao estado de espírito puro, que são os Cristos, e a gente sabe que os Cristos interagem diretamente com o Criador. Então, são outras tantas estações que nós passamos. Em cada uma delas, nós encontramos elementos de progresso apropriado em cada encarnação para o adiantamento que nós temos que conquistar. Então, tanto como é uma recompensa nós ascendermos a um mundo de ordem mais elevada, porque nós evoluímos, também a gente poderia enxergar como um castigo a prolongação da permanência do espírito em um mundo desgraçado, um mundo horrível, né? Ou serem até remanejados para um mundo mais infeliz do que aquele que eles já vinham vivendo, e acabam sendo impedidos de retornar porque eles estavam constantemente obstinados no mal. O que eu exatamente estou querendo dizer? Assim como o espírito ele vai evoluindo, vai galgando o mérito para ir para um mundo mais adiantado, e eu trago aqui o exemplo de Dr. Bezerra de Menezes. Dr. Bezerra de Menezes, quando desencarnou no Brasil, foi-lhe dada a oportunidade deles já viver em outro orbe, em outro mundo, e aí a opção do espírito, né? E Dr. Bezerra de Menezes recusou. Ele disse que enquanto houvesse um espírito em sofrimento no planeta Terra, ele iria estar por aqui prestando auxílio. Então, vai do objetivo, da missão do espírito, né? Dr. Bezerra de Menezes tem essa missão de nos auxiliar aqui na Terra. Então, da mesma forma que um espírito ele alcança um grau evolutivo que pode fazer com que ele seja promovido a um mundo mais evoluído, né, uma categoria melhor, nós temos aqueles espíritos que estão reencarnando naquele mundo há muito tempo e renitentes no erro, que não tem mais jeito, que a gente vê assim, olha, não vai ter jeito, não adianta aí reencarnar milênios
porque não vai ter jeito agora, vamos fazer o seguinte, estava reencarnando no mundo de provas e expiações, mas ele vai estar em um mundo de provas e expiações um pouco mais atrasado. Ou então, um mundo primitivo que esteja mais evoluído. Porque, assim como a gente não enxerga as cores do arco-íris quando está terminando uma tonalidade para outra, a gente não consegue perceber porque elas se misturam, também é assim a evolução dos mundos. A gente não é estanque, né? É gradativo. Então, um espírito renitente no erro, ele pode ser recambiado para um mundo mais atrasado. Isso não quer dizer que o espírito fique atrasado. Eu costumo fazer uma comparação com uma grande escola, né? Sendo que a gente está ali estudando, ou seja, reencarnando no primeiro ano, né? Numa classe de primeiro ano. Aí eu perco o ano, mas eu estou aprendendo, porque mesmo um aluno que perde o ano, ele só não conseguiu a pontuação para galgar um outro nível ou ir para o ano seguinte. Mas ele aprendeu. Ele já sabe mais do que se nunca tivesse cursado aquela série. Então, se eu estou na primeira série, vamos dizer assim, e começa, primeira não, mas já evolui um pouco, né? Estou na quinta série e perco ano, aí vai chegar um momento que vai dizer assim, olha, bota lá na quarta série, entendeu? Porque pelo menos ela vai poder demonstrar seu conhecimento, vai auxiliar os colegas, né? E aí isso realmente ocorre que a gente verifica que a pessoa vira um CDF na turma mais atrasada. É assim que ocorre também com os espíritos. Então, o espírito renitente no erro, quando ele é recambiado para um mundo mais atrasado, não quer dizer que o espírito ele vá perder todo o arcabouço evolutivo que ele adquiriu até o momento. Não, ele leva consigo e isso será utilizado para alavancar a evolução daqueles irmãos que estão evoluindo naquele orbe que ele foi recambiado. A gente vai ver esse exemplo lá nos livros Os Exilados da Capela, de Edgar Morin, né, e citados em várias literaturas, na psicografia espírita. A gente vê que isso aconteceu com os exilados da Capela, né? Capela é uma estrela que fica na constelação do Cocheiro, a 42 anos-luz de distância da Terra. O que isso quer dizer? Olha, eu falando a respeito novamente dessas de mensurar determinadas dimensões que é difícil, mas por exemplo, quando a gente fala que a estrela Capela, né, está na constelação do Cocheiro a 42 anos-luz da Terra, quer dizer que se eu saísse na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo daqui da Terra para ir até a estrela de Capela, eu levaria 42 anos. Isso. Mas só para entender o que seria 300 mil quilômetros por segundo, seria uma piscada de olho para chegar até a Lua. Em uma piscada de olho, essa velocidade. Eu pisquei o olho e estou na Lua. Ou então eu pisquei o olho e dei 8 voltas ao redor da Terra. Seria nessa velocidade. E mesmo assim, nós levaríamos 42 anos para chegar lá em Capela. Pois bem, nos exilados de Capela, nós temos o exemplo daqueles espíritos que reencarnavam em um dos orbes lá na estrela de Capela, como aqui a gente tem um Sol, lá a Capela é uma estrela e naqueles orbes ali
nós tínhamos os espíritos que estavam evoluindo e foram recambiados aqui para a Terra. Milhões de espíritos que lá eram rebeldes e estavam evoluindo em Capela, mas dificultavam as conquistas dos povos que lá existiam, foram recambiados para cá e trouxeram um legado enorme para nós. Nós temos as revelações dos espíritos nos dizendo que os anjos decaídos, né, e degradados, os espíritos decaídos e degradados de Capela, quando chegam no orbe terrestre, nós vamos ver que eles dão origem a 4 grandes grupos que se fixaram aqui na Terra, como o grupo dos Árias, a civilização egípcia, o povo de Israel, não é? Os hebreus, as castas da Índia. A gente tem também essas informações corroboradas pelo Espírito Emmanuel, no livro A Caminho da Luz. Então, meus amigos, caminhando para o fim, nós já falamos muito de mundos, e esses mundos, quando a gente vai verificar na Revista Espírita, Kardec, ele teve o cuidado de não colocar muitas informações sobre os mundos nos livros da codificação, mas nas revistas espíritas ele traz a respeito dos habitantes de Marte, dizendo que Marte seria inferior à Terra. Ele fala a respeito de Júpiter, né, que inclusive com personagens como Mozart, que habitaria em Júpiter, descreve como é a vida em Júpiter. No Sol, o Sol não tem habitantes, mas seria um local de reunião de espíritos superiores. E a gente vai vendo na Revista Espírita várias informações. Em outros livros também a gente encontra alguma coisa assim, como na Gênese, mas na Revista Espírita tem também algo a respeito de Urano, que os habitantes de Urano teriam uma moral mais elevada do que a Terra. Mas em várias revistas espíritas, quando é abordado a respeito de Júpiter, é sempre no sentido de ser mais avançado, o mais avançado de todos os planetas do sistema solar. Para vocês terem ideia, as descrições dos espíritos em relação à vida em Júpiter, eles destacam em termos de arquitetura, os corpos também dos espíritos que lá reencarnam têm maior leveza, não existe um sistema de decomposição como é num planeta de prova e expiações, né, aqui na Terra. Lá no corpo não se decompõe, ou seja, se dissipa. Então a gente vai encontrar muitos detalhes que os espíritos trazem a respeito da vida nesses planetas mais conhecidos. A gente encontra também não só Mozart vivendo em Júpiter, como a gente vai ver também Chopin falando sobre mundos atribuídos a espíritos errantes, né? Como se estivesse num mundo de repouso temporário, como eu falei, aqueles mundos intermediários. Encontramos em outras revistas espíritas também a respeito de Vênus. Vênus como um planeta de vida muito sutil, que fala a respeito das vestes, a expectativa de vida que é mais longa. E todas essas informações, a gente chega no consenso que quanto mais evoluído o espírito, melhor é a qualidade de vida que ele vai gozar em mundos mais evoluídos. Então, daí a gente não vai ter o sofrimento que a gente conhece, como a gente sabe que existe hoje no mundo de provas e expiações. E para encerrar
eu quero aqui lembrar que até no túmulo, Kardec ele vem nos lembrar, nos ensinar com o epitáfio dele, né? Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então Kardec inspira os seus discípulos, os amigos, que colocam esse epitáfio no seu túmulo: nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Estamos sempre progredindo. Tenhamos olhos de ver, de perceber, o cuidado com os nossos pensamentos, os nossos atos. Nós sabemos que todos os espíritos aos olhos de Deus são crianças que estão a crescer. Mas assim como um pai olha a criança e vê ela crescendo e ela vai tendo autonomia nas suas decisões, somos nós, espíritos, exercendo o nosso livre-arbítrio. Tenhamos cuidado com as nossas escolhas e muito carinho com os nossos objetivos espirituais, porque o que move o espírito é o pensamento e a vontade. A vontade, ela concretiza as nossas aspirações. Então, busquemos evoluir, nascendo, vivendo, morrendo, renascendo e ainda progredindo sempre. Deus abençoe a todos. Muita paz, muita luz.